Esse vídeo é um experimento para criar uma aplicação 100% utilizando Cloud AI, a ferramenta de inteligência artificial da Anthropic. Então eu pedi para criar um desenho e dentro desse desenho eu especifiquei algumas tecnologias. Uma delas foi esse pacote aqui, que é o Django Auth, que é para fazer a gestão ali de autenticações. O Django REST Framework, que é para fazer as interfaces de comunicação por API. E também eu pedi o desenho para que ele apresentasse aqui tanto a parte web, que seria web interface, quanto a parte de um aplicativo. Então, a gente vai desenvolver também um aplicativo utilizando essa ferramenta de desenvolvimento aqui da Cloud, para a gente entender se vale a pena ou não, e quais são os pontos positivos e negativos aí dessa experiência. Então, uma visão geral aqui, a gente tem a parte web, que ela vai apresentar ali todas as questões de template, a parte de camada de dados ali, né? Então a gente tem o próprio Django vai fazer o gerenciamento aqui dos dados e vai fazer implementar as informações dentro de um banco. E nós temos aqui os serviços externos, né? Que aí a gente não vai utilizar agora, mas aí seria assim, por exemplo, se a gente quiser utilizar o Social Provider, que também está dentro do Django Auth, aí a gente pode configurar de forma muito fácil ali, mas por hora a gente só vai utilizar ele como ferramenta mesmo de autenticação, não vamos utilizar a autenticação social. Então, para começar, eu criei aqui um repositório chamado cupom de desconto e eu vou abrir esse repositório dentro do Visual Studio Code. Então, eu já fiz a instalação aqui da ferramenta, então eu vou só escrever aqui Cloud para chamar IA. Então, eu estou aqui dentro do Visual Studio Code, eu vou colocar aqui Cloud, que é o nome da IA. Então aqui eu vou pedir ela primeiramente para fazer a instalação do Django. Então eu coloquei aqui, inicie um aplicativo em Django, o nome do aplicativo será cupom de desconto. Utilize o Django REST Framework e o Django Auth e templates estruturados no root para templates em Bootstrap. Os templates ficarão em uma pasta chamada Frontend. Então aqui quando eu passo o comando, geralmente ele cria esses to-dos, então são a estruturação das tarefas que ele vai fazer. E ele vai marcando aqui. A primeira execução, sempre ele pergunta se pode fazer alguns comandos. Então, você pode colocar sempre sim, ou você pode colocar sim e pedir para que ele não pergunte novamente, ou pode avançar sem perguntar. Então, vou colocar aqui sim e não me pergunte novamente para esse projeto aqui, para essa sessão, né, que eu estou aberto. Então, ele vai tentar executar alguns comandos de Windows, né, que é iniciar terminal, criar pasta, criar arquivo. E depois a gente trabalha dentro do projeto para ele começar a criar a estrutura, né, do projeto mesmo. É importante sempre que você lê o que ele está sugerindo antes de aceitar, né, qualquer sugestão. Aqui nós vamos avançar no desenvolvimento sem tentar dar muita sugestão para ver como que a gente consegue chegar no resultado final. Então aqui ele já terminou tudo que eu pedi, então a gente pode acessar, inclusive ele até startou o serviço, já me ofereceu aqui um link de acesso, então eu vou clicar aqui, acessar, e vamos observar o que ele já fez, né? Então aqui ele já criou um template de desconto, eu não pedi nada além do que eu tinha colocado no prompt, e ele já fez aqui um template exatamente com as coisas que eu tinha pedido. Como aqui eu já tenho um botão de entrar e cadastrar, então provavelmente ele já configurou também as contas aqui, ó, do plugin de configuração de usuário, de autenticação, que é o Django Auth que eu coloquei. Mas, assim, a gente sabe que o Django ele já tem a possibilidade nativa ali de fazer a autenticação, mas é interessante a gente ver que ele já fornece aqui tudo isso dentro do layout. Então, com o comando a gente já tem isso aqui. Entretanto, aqui teve algumas coisas que a gente vai precisar ajustar. Mas como essa é a primeira versão, então eu já vou subir ela aqui como versão 1, que é o início do projeto. Então ele fez a criação e estruturação. Deixa eu ver aqui se ele chegou a criar algum dado dentro do sistema. Então vamos ver se a parte do admin está ativa. Não, acho que ele nem chegou a criar aqui os usuários. Então o que ele fez? Ele criou uma pasta cupom de desconto e uma pasta chamada cupom de desconto project. Nós vamos renomear ela para ela se chamar core, que seria ali mais ou menos dentro da pasta cupom de desconto eu tenho um projeto e a minha pasta principal é justamente essa, mas esse nome ele não ficou legal. Então eu vou pedir ele aqui para renomear a pasta cupom desconto project para core. E por que eu não renomeio a pasta na mão? Porque se eu fizer na mão, eu vou ter que entrar dentro dos arquivos de configuração e fazer o ajuste. Então eu estou pedindo para ele fazer isso, para ver se ele vai conseguir entender e fazer esses ajustes aqui. Então, pelas vezes que eu testei essa ferramenta, uma observação, às vezes dá erro
dentro do console, mas é porque geralmente ele tenta comandos. Então, pelo que eu entendi, ele não analisa qual terminal que eu estou. Ele tenta comandos ali de outros sistemas operacionais até dar certo. Beleza, a gente deu o comando, ele fez todas as alterações que eram pertinentes ali, então ele moveu os arquivos de pasta e fez o ajuste dentro dos arquivos principais. Mas de todo modo, vou aceitar esse commit aqui, eu já vou fazer ele para ele limpar da lista aqui e a gente conseguir ver o que ele vai atualizando ao longo dos novos pedidos que eu for fazer, né? Então aqui eu estou pedindo outro prompt, que seria renomear a pasta, cupom de desconto, que é a aplicação do projeto. Então por que eu falei isso? Porque a gente tem duas pastas, cupom de desconto, que é o nome da minha pasta principal, e aqui dentro tem também. Então, para ele não entender e renomear de cima, apesar que dentro desse contexto eu estou dentro dessa pasta, mas só para não ter certeza que ele não vai mexer na de cima, eu falei que é uma pasta que é referente a algum aplicativo do projeto. Então, pedi para renomear para default, então a quantidade de alterações aqui vai ser menor, mas ainda assim eu pedi pelo prompt para ele fazer as alterações e a gente vê lá dentro do Git. Ele fez as alterações, vamos ver como que ficou. Então dentro do Git aqui nós temos aqui os novos arquivos que ele moveu de pasta de novo, fiz o commit aqui. Então nós temos aqui a estrutura nova que seria o core e default. Então por hora, dentro do default nós vamos fazer a aplicação principal e se a gente entender que aceitaria ali uma nomenclatura diferente, aí eu renomeio ele aqui ou a gente cria novos módulos, né? Então, dentro da aplicação default aqui, dentro de modelo, eu vou pedir para ele analisar a aplicação. Na verdade, eu vou passar o contexto de novo, que é uma aplicação de cupom de desconto, e vou pedir para ele criar os modelos dentro de default. Então, eu falei, crie dentro do aplicativo default o modelo de uma aplicação de cupom de desconto e adiciona na página admin. Então, o que eu quero que ele faça? Que ele construa toda a parte de armazenamento de dados, né, de modelo, e também depois ele vai pegar essa tela que ele criou e vai colocar dentro da página que já tem pronta do Django, que o Django oferece, que é a página de administração. Então aqui dentro ele já me sugeriu no final uma instrução. Para eu acessar o admin, eu preciso primeiro executar este comando. Então, para eu executar o comando aqui, eu vou colocar dentro do terminal. E aí ele está me perguntando, então esse comando o que ele faz? Dentro da estrutura do Django Admin ali, a gente tem que criar o primeiro acesso, então seria isso. Então para isso eu vou colocar aqui admin, a senha também seria admin, e aí ele criou o acesso. Agora eu preciso rodar o servidor, então eu vou copiar esse comando. E uma vez que o servidor está rodando, eu consigo acessar os dados por aqui. Então a gente pode entrar aqui, colocar admin, e dentro da nossa estrutura da administração da aplicação, a gente já pode fazer a configuração das informações que a gente precisa. Então, eu posso adicionar categoria de acordo com o modelo que ele implementou. Então, nós temos aqui categoria, cupom, favoritos. Vamos dar uma olhada aqui no favoritos. Então, o usuário ele tem o cupom, então ele favorita. Dentro de loja aqui nós temos cadastro da loja. Basicamente, a loja aqui provavelmente ela vai estar vinculada ali ao cupom. Então, deixa eu dar uma. Isso, aqui dentro de loja, e loja também tem referência de categoria. Então, nós temos aqui também descontos, validade, status, estatísticas. Beleza, eu acho que ficou bem legal essa parte. Agora a gente vai tentar jogar esse modelo dentro da página principal aqui. Ele não funciona. Então, ele está funcionando no layout, alguns recursos visuais, e vou pedir ele para criar um arquivo de seed, que é basicamente para ele criar um arquivo que contém algumas informações básicas aqui, que vai respeitar as propriedades aqui das configurações das tabelas, e vai alimentar com dados fictícios para que eu possa fazer testes com os dados. Então, eu vou pedir ele aqui, ó, crie um arquivo seed para todos os modelos, exceto de autenticação. Então ele criou aqui o arquivo e está me falando como que eu vou executar ele. Então ele está aqui, ó, seed data. E vamos testar, ver se vai funcionar. Então eu vou cancelar aqui, vou chamar o arquivo com Python seed data.
Bom, vamos ver aqui se ele criou dentro da página de administração as categorias. Tem que subir o serviço. Deixa eu olhar agora dentro da parte, aqui ó, dentro da parte administrativa a gente já tem as categorias, os cupons também. Então, dentro da minha tela inicial, ela não refletiu nenhum daqueles cadastros aqui. Então, eu vou pedir ele agora para analisar o modelo e, a partir do modelo, ele criar os templates de forma estruturada dentro do sistema. Vamos pedir aqui, ó, analise o modelo e crie uma estrutura organizada com pastas de módulos, layouts dentro da pasta de front-end e crie todas as páginas necessárias para o modelo funcionar, respeitando a autenticação. Agora eu só vou fazer o commit aqui para a gente entender o que ele vai criar de novos arquivos aqui. Ele terminou, sugeriu aqui as etapas que foram criadas e agora eu vou verificar como que ficou lá dentro do sistema. Eu vou atualizar a tela. Então ele já apresentou aqui um erro, né, que é referente a alguma configuração de rota. Então eu vou pedir ele para corrigir. Basicamente eu vou falar faça um check. Então, faça um check do projeto e revise este erro. Ele tinha dado o erro, então eu peguei lá qual que foi o erro, orientei aqui a refazer a tarefa de avaliar, né, as rotas. Então, nessa tarefa de avaliar as rotas, vamos observar quais arquivos eles criaram aqui. Então, dentro de front-end aqui nós temos os templates, então template de admin, de autenticação, as categorias. Aí eu tinha pedido para quebrar por componente, né? Então ele criou os modais, o rodapé, as mensagens. Então esse aqui são os códigos que ele criou. E eu vou subir aqui no Git como V3. Então você pode olhar aí no repositório, identificar, entender como que ficou especificadamente aqui nessa versão. E dentro da plataforma aqui, eu vou testar ela agora. Então temos aqui o menu Home, Cupons, Categorias e Lojas. Então dentro lá do meu admin, se eu for observar aqui dentro de lojas, nós temos aqui a Amazon Brasil, que aí é o nome da loja, provavelmente ela vai estar aqui dentro, aqui é a primeira. E dentro dela nós temos os cupons. Então eu vou verificar o cupom dela. Tem aqui Amazon Brasil, R$ 50 off. Então dentro de lojas, dentro aqui do cadastro, né, nós temos aqui o cadastro de cupons. E aí aqui eu vou verificar se eu consigo identificar a loja, né? Tem um filtro aqui no menu direito, que tem aqui as lojas da Amazon. E ele me fala aqui, ó, R$ 50. Eu vou trocar aqui o valor, só para a gente ver se ele vai ter efeito lá na tela principal, colocar 51. E ele me deu um erro, deixa eu verificar qual que foi. Ele está falando que o campo é obrigatório. E aqui agora ele pede para eu definir. Então, definir que o admin, ele é o responsável, vou atualizar a tela. Deixa eu ver, aqui ele já atualizou o valor. Então, essa tela ela está compatível, né, com as informações que estão cadastradas aqui dentro. Então, eu vou fazer aqui uma navegação para entender como que o sistema ficou até agora. Eu vou criar aqui um usuário que seria específico para testes mesmo que ele não fosse administrador. E como eu estou autenticado como administrador na plataforma, ele está replicando a permissão lá. Eu fiz a criação de um usuário de teste, agora eu vou fazer o login com esse usuário de teste e tentar entender se ele vai conseguir autenticar. Beleza, ficou autenticado. Dentro de dashboard eu consigo ver o dashboard, meus favoritos e meu perfil. Então eu vou sair e vou conectar como admin de novo e verificar a diferença. Aqui dentro do admin ele me dá uma configuração adicional, que é a configuração de administração, que aí ele traz aqui para outro menu, que é o admin painel. Então eu tenho aqui o usuário, dashboard, e depois dentro de administração, ele joga para admin panel aqui, painel, com o dashboard já com as informações do modelo, ficou muito bom essa parte. Ele coloca aqui ó, usuários registrados 2, lojas cadastradas 12, cupons ativos, um gráfico, né, para exibição, categorias.
Então aqui ele fez só essa parte do dashboard, provavelmente as outras informações aqui ele não colocou. A parte aqui de cupom ele fez, relatórios também não. Deixa eu ver de cupom como que está. Então vou cadastrar aqui um novo cupom. Então a parte administrativa, ela ficou muito boa, mas ela ainda não está completa, né? Então ele fez aqui só uma parte, provavelmente por limitação de contexto ali, mas ainda assim ficou muito bom. Eu fiquei impressionado aqui com essa construção. Eu vou sair aqui, eu vou voltar lá para a tela de administração do dashboard aqui, do usuário, vou verificar aqui o que que ele já fez também. Então eu posso selecionar favoritar, eu posso criar cupons, deixa eu ver. Então eu posso alterar meus dados aqui de acesso. Ele construiu esse sistema e a partir dele ele dá a possibilidade para o usuário comum fazer a validação ali dos seus cupons favoritos. Então eu vou tentar salvar aqui algum como favorito. Deixa eu ver aqui, ver cupom. Então eu tenho aqui esse cupom, eu vou jogar ele como favorito. Botão de favorito, ele criou aqui em cima. E aí eu cliquei nesse botão, deixa eu ver se ele está implementado. Aparentemente ele não está implementado o recurso de favorito. Então, em resumo, ele criou toda a estrutura de layout, a estrutura visual, né? A parte ali administrativa, e mesmo que não esteja com todos os recursos implementados, ele conseguiu construir uma boa base, né, para a gente avançar. Então, aqui uma das formas aqui que a gente vai avançar agora é na construção aqui do favorito. Ele provavelmente já tem as opções lá de persistência, né? Eu vou verificar depois, mas eu vou pedir para ele implementar isso aqui na parte visual.